A complexidade do ser humano é algo que tem desafiado a própria humanidade. Por toda a história de sua existência, antes que a ciência moderna se debruçasse sobre essa questão, ele já tirava o sono dos filósofos gregos, dos religiosos egípcios e sumérios na antiguidade. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, com certeza abriu um caminho significativo para a cabeça do homem contemporâneo. Ainda assim, esse maravilhoso e complexo ser mantém-se em uma caixa de mistérios e, apesar da ciência já ter ferramentas maravilhosas para lidar com ele, o ser humano ainda está distante de si mesmo. Olhar no espelho parece ter o peso do risco de tomar um tiro fatal. Para não encontrar-se com seus monstros interiores, o homem busca fora de si a resposta para males que nem ele mesmo sabe o que são. Constrói camadas de proteção ancoradas em ideias distantes do centro de qualquer questionamento. Em alguns casos, são crenças, em outros, valores, uma religião, uma filosofia, e o que importa permanece cada vez mais escondido, gerando traumas e dores, e algumas vezes podem ser entendidas utilizando os remédios do Dr. Freud, ou embaladas ainda mais em um copo de uísque, ou em uma viagem religiosa. Retirar as cascas em volta de si é uma viagem individual. Ela pode começar em um consultório com um psicanalista, mas é uma busca desafiadora, uma busca que pode parecer areia movediça e onde muitas pessoas sucumbem aos mais variados tipos de fuga, que vão de líquidos que parecem inocentes a fanatismo religioso. O passo é para dentro, passos para fora só nos levarão ao afastamento do centro de tudo, que é o próprio ser humano. Uma grande prova da complexidade humana pode ser dada por dois de seus sentimentos, amor e ódio. Para muitos, duas faces da mesma moeda. Sentimentos que teoricamente vão de dentro para fora e têm como alvo outras pessoas ou coisas. Na verdade, esses dois sentimentos são internos. Nascem e morrem no mesmo ponto, dentro de si mesmo. Podemos entender que eles sim se alimentam em outras pessoas, mas seu nascimento e seus efeitos devastadores se dão dentro do mesmo ser humano. Amor, como conhecemos, e ódio são dois exemplos de sentimentos que podem nos trair e nem sequer deixar resquício de impactos nos terceiros, como cegamente acreditamos. Vamos falar primeiro do ódio. Certamente, o amor é ainda mais controverso e suscita uma série de outros fatores, que podem levar a milhares de páginas de conflitos e a teorias. O sentimento de ódio nos causa uma explosão energética negativa. Essa explosão, com certeza, provoca sérias alterações em nossos sistemas biológicos. Com certeza, pode nos levar a ações externas, e são essas ações que podem vir a afetar os outros. Mas com certeza o estrago irreparável do ódio é no seu gerador. Se não nos levar a ações externas, não causará nenhum impacto no objeto do ódio. Da mesma forma, o amor segue o mesmo fluxo. Ele nasce, vive e morre dentro do indivíduo. Se não existem ações, seu ciclo de vida será sempre dentro da mesma pessoa. A tempestade energética tem um único endereço. Ainda falando de ódio, podemos teorizar aqui que é um sentimento ineficaz se tivermos um mínimo de inteligência emocional. O único prejudicado será quem o gerou, e se alguma ação que possa prejudicar terceiros for tomada, será apenas o efeito do sentimento que consome o indivíduo gerador. Nesse ponto, é inegável que filosofias como o taoísmo, o budismo e o cristianismo, que propõem dar a outra face, fazem sentido. O sentimento de ódio é uma poção tóxica que consome seu gerador. Então, não permitir que tal sentimento nasça ou matá-lo em seu nascedouro fará um grande bem à própria pessoa e evitará que ela se intoxique com energia negativa gerada por si mesma. Vou utilizar de um acontecimento pessoal para exemplificar. Na onda de polarização que afetou todo o mundo no final da segunda década desse século XXI, também fui atingido. Pelas minhas posições políticas, pelo time de futebol que torço, pelas convicções espirituais, ou seja, em qualquer posicionamento eu encontrava gente raivosa do outro lado. Totalmente contaminado por esse inconsciente coletivo, assisti na televisão uma manifestação contrária a meu posicionamento. Um dos manifestantes gritava palavras sem conexão e eu senti uma enorme vontade de socar-lhe as bochechas rosadas. A pergunta é, a quem aquele meu sentimento de raiva fez mal? Com certeza não foi ao rapaz que, também carregado de raiva, pulava na frente das câmeras. Toda aquela energia negativa foi descarregada no meu próprio corpo.
e é muito pouco provável que o rapaz jamais sequer saiba quem eu sou. O único efeito da minha raiva ou ódio foi sobre meu coração, que na época do acontecido ainda se convalescia de um infarto agudo. Já que popularmente o amor é irmão gêmeo do ódio, o fluxo é praticamente o mesmo. No entanto, falando do amor como conhecemos, podemos dizer que é algo mais ligado ao erotismo e ao egoísmo do que é o que os gregos chamavam de ágape. Egoísmo talvez seja a faceta mais venosa de quem se diz apaixonado, que sente o amor por alguém. Além de todo o fluxo que apresentamos a respeito do ódio, o amor, como vemos nos dias de hoje, vem carregado de um sentimento de posse. Um sentimento que pode até passar pelo outro, mas nasce e morre em si mesmo. Sempre que julgamos perder alguém ou algo a quem desprendemos esse amor, somos invadidos por um sentimento de perda pessoal, de uma dor que é nossa, um sentimento totalmente ligado a uma pretensa posse, não ao amor incondicional, altruísta, como é o verdadeiro amor, ou como deveria ser. O psicólogo Antônio Veiga afirmou no TED de São Paulo, em 2009, que fomos ensinados a amar o outro, e na verdade, ninguém ama o outro. Segundo Veiga, o amor sai de nós, passa pelo outro, deixando resquícios desse sentimento e volta para nós enriquecido. Traçando um paralelo, podemos dizer que os sentimentos do amor e ódio são circunferenciais e que em seu retorno ele se potencializará, momento em que colheremos resultados, sejam eles bons ou ruins. São movimentos que nascem individualmente em cada um, abastecem o inconsciente coletivo, mas são potencializados dentro de nós, nos edificam ou nos matam. Sentimentos ruins são as fontes das doenças mentais, por exemplo, a depressão e a ansiedade, de doenças cardíacas como o infarto e os mais variados tipos de câncer. Nesse início de século XXI, como já citamos antes, uma onda de antagonismo tomou conta do Brasil e do mundo. Praticamente, as pessoas se dividiram e mesmo que sobre qualquer assunto, entre um polo e outro, exista um abismo de separação, as pessoas se colocam e colocam os outros em polos diferentes. Não existe meio termo e nem equilíbrio. Dentro dessa onda negra que se abateu sobre o planeta, só existem os extremos. Se individualmente os sentimentos podem fazer mal, no coletivo eles se alastram e podem tirar pessoas de suas razões. O mal nasce pequeno e individual e vai capturando e se alastrando como uma explosão atômica. 1 vira 2, 2, 4, 4, 8, e assim em pouco tempo o inconsciente coletivo estará fortemente comprometido. Durante a história da humanidade não foram poucas as vezes que assistimos a estragos proporcionados por um mal no inconsciente coletivo. Em 1978, o pastor Jim Jones liderou o suicídio coletivo de 918 seguidores, fanáticos religiosos que foram contaminados pelos sentimentos de Jones. Ao contrário do amor, o ódio tem o poder explosivo da pólvora. Outro exemplo podemos retirar das brigas de torcidas de times de futebol, onde pessoas comuns, infectadas pelo ódio, se tornam assassinas. No estádio de Heysel, na Bélgica, durante a final da Copa dos Campeões da Europa, em 1985, 56 pessoas foram mortas no jogo entre Juventus da Itália e Liverpool da Inglaterra. Os torcedores ingleses foram responsabilizados. Logo, os ingleses, que em quase tudo são tidos como pessoas centradas e reservadas, mas infelizmente nos anos 80, o futebol era um estopim de violência para esse povo, que sabemos ser um povo equilibrado. Mais uma vez, vou me utilizar de um exemplo pessoal. Também nos anos 80, o pequeno time da minha cidade chegou à primeira divisão do Campeonato Paulista e uma febre de orgulho tomou conta dos cidadãos de São José dos Campos. Foram os anos de ouro da tradicional Águia do Vale. Nesse período, chegamos várias vezes às etapas finais do Campeonato Paulista, obtendo um vice-campeonato e também um vice na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 86, o time chegava forte às etapas finais e enfrentaria em casa o time do Palmeiras. O jogo foi colocado para o dia do aniversário da cidade. Todos estavam de folga pelo feriado e o time da capital veio com uma pequena torcida. Os joseenses invadiram o estádio e os portões foram abertos para evitar tumultos graves. Antes do jogo se iniciar, a torcida do Palmeiras pendurou uma faixa na mureta do estádio. Algumas crianças com camisa do São José retiraram a faixa e foram agredidas pelos palmeirenses com canos de PVC que servem como mastros de bandeiras.
Em um segundo, o estádio havia explodido em ódio. Os torcedores do time da cidade invadiram o campo em direção à torcida verde. Eu estava na arquibancada e no instante seguinte, no meio do campo, correndo em direção à torcida palmeirense. Felizmente recobrei a consciência antes de chegar ao objetivo. Percebi que havia pulado todos os obstáculos e nem mesmo me dava conta de como tinha feito. Infelizmente, aquela briga teve que ser contida pela polícia, senão a torcida pacata do São José iria massacrar os palmeirenses. Eu tinha então apenas 15 anos e felizmente retornei do meio do campo para a arquibancada sem participar da confusão.